Nosso Senhor ensina aos discípulos as maravilhas do seu reino em parábolas, na maioria das vezes. E através de parábolas ele vai falando da grandeza do seu reino, primeiro da pequenez no começo, depois da grandeza, do crescimento, do desenvolvimento e das dificuldades próprias do seu reino. E o reino que Jesus vem pregar é a igreja. As parábolas do reino se referem de modo especial à sua igreja, que é o seu reino aqui na terra e que tem uma dimensão fora da terra, no purgatório e também no céu. Por isso esse reino é também chamado de reino dos céus, ou reino de Deus. Não é um reino material, é um reino espiritual que tem suas consequências materiais também e temporais. E dentre as parábolas nós vamos ver o reino comparado a um grão de semente que é pequenininho, que cresce, se desenvolve. Há uma cidade situada sobre o monte, todos veem. Há uma rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes, bons e maus. Há um rebanho, do qual ele é pastor. Há um homem semeador que semeia sua semente e encontra várias terras ou lugares onde a semente caiu. Hoje a igreja nos coloca a meditação da semente do campo semeado com o trigo. E depois veio um inimigo e semeou no meio do trigo o joio, que é muito parecido com o trigo quando cresce, mas que atrapalha o crescimento do trigo. É uma das poucas parábolas que Jesus dá a explicação a pedido dos próprios apóstolos. E o que é que nós podemos meditar nessa parábola no que se refere de modo especial à igreja e de modo mais restrito à nossa própria vida? Um campo no qual foi semeada a boa semente. Esse campo, como eu disse, em primeiro lugar, é a igreja. A igreja que semeia, que é onde o próprio Filho de Deus semeia a boa semente. A semente da palavra de Deus, semente da tradição que nos é transmitida e interpretada pelo magistério. Esta é a boa semente que tem um único fim, que é a salvação das almas. Para que Cristo fundou a igreja? Para salvar as almas, para aplicar na história e em todos os lugares, em todos os tempos, a salvação que ele trouxe. Qual é a pregação principal de Jesus? É a salvação. E isso, infelizmente, tem sido esquecido hoje. Cristo veio para nos salvar. Para isso ele veio ao mundo e sofreu e morreu pregado numa cruz, para reatar aquela amizade que o homem tinha perdido pelo pecado. E para transmitir esta boa nova da salvação, ele institui a igreja, transmite e restaura a humanidade através dos sacramentos. Esta é a grande verdade a respeito deste campo onde Cristo semeou a boa semente. Uma semente que transforma o coração de cada um e lhes dá uma nova vida. Mesmo na simplicidade, mesmo parecendo que seja algo assim muito impossível aos olhos humanos, Cristo restaura a humanidade, restaurando o coração de cada um. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, isso nos admira
como nosso Senhor foi agindo nas almas, né? Um grupo pequeno lá em Jerusalém, e depois se expande, cresce, vai para Antioquia, vai para Roma, vai para a Ásia Menor, vai para o norte da África, vai até a Europa, a Espanha, e a igreja vai se espalhando com pequenos grupos, mas conservando todos a mesma fé, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, a mesma união, a mesma comunhão. Embora os inimigos tivessem trabalhado muito para destruí-la, mas a igreja vai crescendo, é esse grão de mostarda que cresce, a semente vai sendo espalhada, e Jesus vai agindo e vai transformando. 3 séculos de perseguições por parte, sobretudo, do Estado romano, do Império Romano, que via uma contraposição na vida dos cristãos e naquilo que os cristãos pregavam com tudo aquilo que era a realidade lá do Império. E os cristãos deveriam ser esmagados, destruídos. E o que foi esmagado e destruído foi o próprio Império Romano. E nas ruínas do Império Romano, nós vemos o crescimento da igreja. Porque a igreja vai transformando o coração de cada homem. E assim a gente vai vendo, quando vem as invasões dos bárbaros, a igreja vai evangelizar os bárbaros, vai colocar a boa semente, e aqueles bárbaros se transformarão em cristãos. E sobre as ruínas do Império Romano e sobre as invasões dos bárbaros, nós vamos ver a civilização ocidental brotar e crescer, porque a igreja vai trabalhando nos corações dos homens, sobretudo na caridade. E o que Cristo quer de nós, então, nessa realidade que nós vemos na igreja, é a nossa fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, fidelidade à sua palavra, fidelidade à nossa fé. E através disso, a busca da santidade. Nós temos um programa aí já colocado na Epístola de São Paulo hoje aos Colossenses, que nos fala da caridade, que é o vínculo da perfeição, que vai se expressar na humildade, na paciência, na grandeza de alma, no perdão, e todas as virtudes que São Paulo coloca aí como meios de viver a caridade, que é a maior das virtudes. Então esta é a boa semente que Cristo coloca nos corações e coloca na humanidade exatamente para transformar o homem. Isso é que é a igreja. A igreja de Cristo é para isso. Não existe outro motivo. Todas as obras que a igreja faz e fez têm que ter esse objetivo. Quando cria um hospital, quando faz uma escola, quando distribui cestas de alimentos, quando cuida das crianças na rua, quando faz suas obras imensas, seus dispensários, seus orfanatos, seus asilos, é para mostrar essa presença do amor de nosso Senhor diante dos homens, para resgatar os homens e levar os homens para Deus. Esse é o fim. E tem que ser tudo por amor, e um amor desinteressado, como o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor desinteressado até aos próprios inimigos. Esta é a semente boa que Cristo semeou no campo da igreja. Mas veio um homem à noite, enquanto os donos, ou o dono e os seus empregados dormiam, e semeou a má semente. Nós vemos na igreja também a realidade do pecado. A igreja é santa, mas é penitente por causa dos pecados dos seus membros. Ela é divina na sua essência, mas é humana nos seus membros. Então a realidade do pecado é algo próprio que existe dentro da igreja.
Isso não podemos negar. Desde o começo nós vamos ver isto. Seja com a traição de Judas, seja no meio dos apóstolos, um episódio, por exemplo, de Ananias e Safira, já nos Atos dos Apóstolos, as confusões, as dificuldades, muitas vezes lá entre um apóstolo e outro, entre um apóstolo e um colaborador. Vamos ver aí São Paulo, São Marcos, e algumas dificuldades. São Paulo que chama a atenção de São Pedro, depois São Paulo que manda uma carta lá, eu rogo a Evódia, digo a Cíntia que se deem bem, que elas me ajudaram. Quer dizer, as dificuldades nós vamos ver no meio da igreja, e a realidade do pecado que penetra e que está em nós, porque somos marcados com o pecado original. Nós vamos ver isso na igreja. E em todos os tempos essa realidade do pecado acontece, às vezes mais, às vezes menos, nas diversas crises pelas quais a igreja passa. E sempre teve crises, sempre teve. Hoje nós vivemos também essa realidade. A igreja invadida por sementes colocadas pelo demônio, que se o filtra, porque ele sabe que não pode destruir a igreja, que sabe que a igreja é divina, mas ele sabe que pode pegar os seus membros e levar para o inferno o maior número de almas possível. E ele então procura se infiltrar dentro da igreja com as suas máximas. E sobretudo vai através das máximas do mundo. Hoje nós vivemos isto. Uma tendência nós vemos hoje a uma religião mais sentimental, mais baseada nos sentimentos. E essa tendência leva as pessoas a uma relativização das coisas. Então essa chamada ditadura do relativismo, em que as pessoas dizem que não se encontra mais a verdade, ou não se pode encontrar o âmago, o íntimo da verdade, sim alguma coisa, algum resquício, ou algum aspecto da verdade, mas a verdade, então ninguém encontra. Então cada um pode ter a sua verdade, porque cada um enxerga a verdade de uma forma. Isso é o que se chama de relativismo. Quer dizer, não se nega a verdade em si, mas se diz que ela é impossível de ser conhecida na sua totalidade. Então cada um vai encontrar alguma coisa, algum aspecto, e por isso cada um tem a sua verdade. E se eu digo que cada um tem a sua verdade, tudo passa a ser relativo. Então tanto faz se você acha uma coisa e eu acho outra. Se você define algo e eu defino aquele mesmo algo de outra forma. Se você diz que uma coisa é certa e eu digo que não é certa, bom, você enxerga de uma forma, eu enxergo de outra. Isto é relativismo. E é esta ditadura do relativismo que está no mundo, e é esse espírito relativista que penetrou dentro da igreja. E qual é o maior inimigo do relativismo? É quando a verdade aparece. E quando alguém diz, esta é a verdade, o relativista disse, temos que massacrar isso, porque isto é intolerância. Então não pode se falar a verdade. Se você diz que isso é a verdade e que o resto é mentira, é erro, você tem que ser calado, porque você é intolerante. Então é uma verdadeira ditadura. Isso dentro da igreja é um absurdo, porque mexe com a doutrina, mexe com a moral, mexe com a liturgia, mexe com toda a relação que há entre as pessoas dentro da igreja. Se isso entra dentro da igreja, é um desastre. É um desastre. Então vem um teólogo, diz uma coisa, tem que ser respeitado como tal, mesmo que ele diga algo que seja contra aquilo que a igreja sempre ensinou. Vem um sacerdote e faz uma coisa lá totalmente diferente daquilo que a igreja ensina. Não, aquilo é correto. É o jeito dele, é o jeito daquilo que ele estudou, daquilo que ele pensa, da comunidade dele. Vai celebrar uma missa, agora a missa da consciência, né? Como falam aí, agora do dia 20, por exemplo, 20 acho. Então,
colocam elementos, missa afro que chamam, né? Colocam elementos pagãos dentro e está tudo muito bem. São cultura popular ou elementos que fazem parte daquilo que o povo gosta, que nada, impõe esse tipo de situação, esse tipo de liturgia, que não é liturgia, fabricada, e pega um ponto daqui, outro ponto ali, fabrica aquilo que acham, e colocam muitas vezes elementos pagãos, e contrários à fé. Mas como tudo é relativo, está ótimo. Só não fazer aquilo que a igreja sempre manda. Então, se fala contra, vocês são absurdos. Vocês estão fora da realidade. Por isso, muitas autoridades, graças a Deus não são todas, mas algumas autoridades eclesiásticas não veem problema algum numa missa afro, que não é missa, ou talvez seja por causa da consagração que é lá. Mas veio um problema sério na missa tradicional. Porque esse povo está dividindo. Esse povo é do passado, isso tem que acabar. É um problema sério quando vem alguém querer comungar na boca e de joelhos. Isso tem que acabar. Mas não é um problema sério colocar elementos pagãos na liturgia. Não é problema sério colocar falsos deuses em procissão ou dentro da própria igreja, como liturgia. Isso não é problema sério. Isso é ditadura do relativismo. Como na Revolução Francesa. Foi uma revolução passada como liberal, ou seja, liberdade total, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas quando alguém é contra, temos que levar para a guilhotina. Esse é o espírito relativista que penetrou dentro da igreja. Tudo é relativo. Vamos lá pregar para os índios? Não, eles têm a cultura deles, vamos respeitar a cultura deles. Está certo, respeite a cultura, mas evangelize, leve Jesus lá. Mas eles têm os falsos deuses. Não são falsos não, é cultura deles, respeite. Então, não, mas leve Jesus. Isso é relativismo. Essa é a ditadura que penetrou, esse espírito penetrou dentro da igreja. É o joio colocado no meio do trigo. No campo moral, por exemplo, tudo é relativo. Não, tudo é, se a sua consciência não acusa, naquele momento você estava em estado de muito difícil, abalado psicologicamente e tal. Não, padre, mas eu estou confessando, isso é pecado. Não pecou não, fica à vontade. Isso antigamente a igreja dizia, isso é relativismo. Relativismo. Então relativiza tudo. A pessoa vive em adultério, não, isso é relativo. Mas, padre, eu fui casado antes, deixei minha mulher, não, isso é relativo. Você não teve culpa. Foi culpa dela ou foi culpa dele, isso é relativo. Então esse relativismo é, na verdade, o espírito do mundo que vai penetrando na igreja. E digo, não é na igreja como tal, mas é em elementos e membros da igreja. Porque a igreja, ela continua sendo santa. Nós vamos vendo cada vez mais o secularismo penetrando na igreja de tal forma que o mundo parece que agora não precisa mais ser evangelizado. A gente tem que ir para o mundo e alegrar esse mundo aí como ele está. Não precisa mais ser evangelizado. A religião de Deus vai sendo substituída pela religião do homem. Aquela concepção clara que a igreja sempre pregou, do homem viver em vista da eternidade, isso não quer dizer viver alienado das realidades do mundo, claro que não, mas viver em vista da eternidade, isso se perdeu. Então o homem passa a ser o fim de si mesmo. Então vai viver em vista de si mesmo. Vida eterna já está garantida, como dizem em geral por aí. Esse é o espírito mundano
que penetrou dentro da igreja. A religião do homem substituir a religião de Deus. O homem ligar-se a Deus, e isso é substituído pelo homem ligar-se aos outros e ligar-se a uma certa harmonia com a criação. Esse é o joio que penetrou em muitos campos da igreja. Mas nós vamos ver aí também, nessa parábola, que isso penetrou enquanto os homens dormiam. Explicando isso, São João Crisóstomo nos ensina, nos chama atenção para a grande responsabilidade que têm os chefes da igreja, as autoridades da igreja, que têm obrigação de vigiar. Vigiar para que a doutrina seja pregada corretamente, para que os sacramentos sejam administrados como a igreja quer, e para que os fiéis tenham os meios espirituais para a sua salvação. Isso está claro lá no Código de Direito Canônico, porque é um direito dos fiéis terem os meios para se santificar, seja do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista moral e sacramental. É um direito dos fiéis ter esse meio, os meios para isso. E é uma obrigação das autoridades vigiarem para que lobos não entrem dentro do rebanho, e se entrarem, que sejam colocados para fora, ou pelo menos os rebanhos sejam alertados. Cuidado, cuidado, cuidado. Porém estamos juntos todos, bons e maus, bons e maus. Isso exige de nós cada vez mais uma firmeza na fé, viver a nossa própria identidade católica. Os meios nós temos da doutrina, que a igreja sempre transmitiu, e nunca parou de transmitir. Não é correto dizer que a igreja ensinou corretamente até 1965, como se de lá para cá nós ficássemos num vazio, numa espécie de igreja espiritual, em que todo mundo tem que se virar sozinho. Não é verdade isso. Isso vai contra aquilo que Cristo prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja, ela é perene nos seus ensinamentos até o dia de hoje. E todos os ensinamentos não contradizem e não podem contradizer aquilo que sempre foi ensinado. Pode ter o desenvolvimento na compreensão, ou uma aplicação aos casos mais atuais, isso é correto, mas aquilo que sempre foi ensinado. Então nós temos que crer na igreja. Creio na igreja, isso faz parte da nossa fé, que é una, santa, católica e apostólica. Nós dizemos isso em todas as missas. Por outro lado, não podemos nunca nos conformar com o mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quando Cristo diz: bem-aventurados os que choram, também ao ver tanta mazela, tantas dificuldades, tantos sofrimentos e tantas maldades no mundo, não vamos nos conformar com o mundo. Nossa vida é diferente, nosso modo de agir é diferente, de educar os filhos é diferente do mundo, de nos divertir é diferente, de nos vestir é diferente, de pensar é diferente, de ter concepção com relação à vida é diferente daquilo que o mundo prega. Então nós temos que viver essa identidade católica, e esse é o nosso grande desafio. Por isso temos que primeiro detectar o problema e termos fidelidade à igreja. Não vamos querer ajudar a igreja saindo dela. Isso muitos já fizeram e se perderam. Não. Vamos dentro da igreja trabalhar para o crescimento da nossa igreja e para a nossa santificação e a salvação do maior número de almas possível. Procuremos ser coerentes, tendo uma vida espiritual autêntica, procurando a santificação das nossas almas. A igreja precisa de santos,
e nós somos chamados a isso. Esperemos a ação de Jesus. A parábola fala: aguardem, tempo da colheita, direi aos segadores, separai. Agora estão juntos. Joio pode se tornar trigo, mas tomemos cuidado, porque trigo pode se tornar joio também. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Mãe das almas, que nos inspire e interceda por nós, para que sejamos filhos fiéis da Santa Igreja, e sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.